Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast na Carreta Agro pelo Brasil, falando diretamente da 62ª edição da Festa do Boi em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, uma das maiores feiras agropecuárias do nosso país. E aqui, a gente vai falar um pouquinho hoje dos desafios da bovinocultura de leite no Rio Grande do Norte. Para isso temos convidados especiais. Então nós estamos aqui com Diógenes Ribeiro, médico veterinário e técnico de campo do Senar. Estamos também com a Yanara Aline, que é zootecnista e técnica de campo do Senar, e com a Adelilian Baracho, que ela já foi técnica de campo do Senar da bovinocultura de leite, já foi supervisora TEG e hoje também está como coordenadora da assistência técnica gerencial do Senar. Então, bom, para a gente começar aqui, eu vou passar a pergunta, de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho de quais são esses desafios que você já, na sua vivência, na sua experiência como técnico de campo do Senar, você já observou aqui no nosso estado. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde a todos vocês. Hoje, Yasmin, a principal dificuldade enfrentada na bovinocultura de leite do nosso estado é a mão de obra. A dificuldade de encontrar mão de obra pelos produtores rurais é gigante, tá? E atrelada a essa dificuldade de encontrar mão de obra, vem a dificuldade do acesso à mecanização, que é quem vai suprir essa falta. Então, o produtor rural e o produtor de leite em especial, porque é uma cultura que necessita diariamente dessa mão de obra, não tem intervalos, as vacas precisam ser ordenhadas 2 vezes ao dia e precisam ser alimentadas. Antes mesmo do que o desafio da seca, eu digo que o principal desafio é a falta de mão de obra no campo, tá? E também, Diógenes, vale lembrar que vocês estão atuando, em Caicó, que faz parte aí da bacia leiteira do nosso estado. Sim. E é um grande desafio também trabalhar no semiárido, O clima é desafiador aqui para a cadeia, produtiva. E até convidar agora a Yanara para contar um pouquinho também do que ela já vivenciou, nesse novo projeto que está iniciando aqui no nosso estado, na bovinocultura de leite, também na região do Caicó. Isso mesmo. E assim, todos os produtores, Diógenes, que a gente atende, é a mesma dificuldade, é a mão de obra, é o clima muito seco, Então tem essa dificuldade de ter, além da mão de obra, ter a alimentação dos animais, Muitas propriedades não tem como fazer ali aquela plantação, não tem o solo adequado para fazer uma plantação de uma boa forragem, para os animais. Então, junto a essa deficiência da nutrição também, no semiárido tá muito geral, É a região realmente. A região, E aí, Lila? O que você já na sua vivência como técnica, como supervisora, o que você pode aí complementar dos desafios da bovinocultura de leite no nosso estado? Boa tarde, doutora Yasmin, doutor Diógenes, doutora Yanara. Complementando aqui a fala dos colegas, e bem posicionada, a gente não pode esquecer que estamos no semiárido, Doutora Yasmin, eu digo que os nossos desafios vai desde o manejo dos animais até a comercialização do produto final, que no nosso caso é o leite ou derivados do leite. E a gente esbarra, A gente ainda precisa vencer muitos paradigmas. Então, vai desde a questão da alimentação, sim, como a doutora Yanara estava mencionando aqui, de tecnologias básicas de convivência com o semiárido que a gente vê que ainda não é totalmente aplicável aqui no estado. Então, a gente fala de uma ensilagem, de um processo de ensilagem, de um processo de fenação, da utilização da palma forrageira. Eu costumo dizer que o nordestino, que é produtor, que cria, que tem vacaria, que está na bovinocultura de leite, ele tem que ter palma. Ele não pode deixar de plantar palma. Eu digo que é o nosso ouro aqui do Nordeste, é a palma forrageira. Então, a gente esbarra nessas questões da nutrição, da alimentação animal. A gente tem que realmente ver quais são as plantas que são mais adaptadas, que são mais resilientes ao nosso clima. A gente esbarra também em tecnologias simples. Eu estava assistindo a palestra do Dr. Diógenes há pouco tempo e ele mencionava a questão do bem-estar animal. Exatamente. Por incrível que pareça, o Sombrite, que é uma tecnologia simples, que pode ser aplicada, a gente não costuma observar isso nas propriedades rurais. Então, a gente vai para a questão nutricional, a gente vai para a questão climática, e a gente esbarra muito na questão da comercialização. Os nossos produtores, além do preço, que muitas vezes deixa a desejar aqui no nosso estado, quando a gente vai para a ponta do lápis, porque produtor tem que fazer cálculo. Isso. E muitas vezes o custo de produção está bem mais alto do que o preço do leite. Então,
Mas é mais um entrave. O produtor ele está fazendo cálculo, né? Mas aí, por último, a gente até esbarra nessa questão da gestão. Mas voltando, antes de ele fazer os cálculos, o produtor também fica muito à mercê na mão dos atravessadores. E aí começa a surgir inúmeros casos, às vezes até questões de inadimplência, né? Que isso só vem a enfraquecer a cadeia. Então a gente está ali lidando diariamente com desafios que vai desde o manejo dos animais, a questão da gestão da propriedade rural e a questão da comercialização. Então, são inúmeros fatores, né, que precisam... Perfeito. E até falando agora da palestra, né, doutor Diógenes estava fazendo uma palestra sobre os principais gargalos na reprodução bovina e ele pontuou vários pontos, até Diógenes, se você quiser reforçar alguns, né, foi falado do bem-estar, foi falado dessa questão, né, do controle zootécnico, que ainda é uma resistência, né, tem muito produtor que tem ainda aquela crença de que se anotar, ele vai ver que está tendo prejuízo e vai parar a atividade. Então, eu acho que a assistência técnica gerencial, ela está vindo realmente para mudar, né, esse pensamento, essa mentalidade. E eu acredito que quando a assistência técnica ela entra na propriedade, que o produtor ele entende que é um negócio, aquilo ali é a fonte de renda dele, que ele começa a ter noção dos custos, do que ele está investindo, ele começa a ter um outro olhar. E aí é o que Lila falou muito bem, né? A questão de, às vezes, são simples manejos que ele não faz, que quando ele começa a fazer e entender a importância, a atividade começa a alavancar. Mas realmente tem muitos entraves na comercialização, no escoamento dessa produção, não é mesmo? Exatamente, doutora Yasmin. E quando a gente pensa em vencer desafios, né, da cadeia da bovinocultura de leite, a gente tem que começar pensando em fazer o básico bem feito. Então, e nesse caso, a assistência técnica e gerencial é fundamental. Isso. Né, fundamental. A doutora Lilian falou da questão da palma, né? E o que eu acho fantástico da palma forrageira é na quantidade de gargalos que ela consegue mexer dentro de uma propriedade produtora de leite. A palma ela entra como uma solução para o volumoso que não consegue ser produzido. A palma entra como uma fonte de nutrientes energéticos, minerais, vitamina, água. A palma entra como uma solução para a mão de obra, porque você tendo palma fica mais fácil alimentar o seu gado. A palma entra como uma redução no custo do concentrado, pois é um energético que eu digo que a palma precisa ser mais vista como um concentrado do que como um volumoso. E 60 em torno de 60% dos custos de produção hoje, nas propriedades que eu atendo, 60% do custo de produção dos 30 produtores que eu acompanho no ATEG é com concentrado. Então, se o produtor ele está recebendo R$1, 60 centavos está ficando para o concentrado. E a palma entra nisso. A cada 10 quilos de palma, substitui 1 quilo de milho. E o custo para se produzir essa palma é muito baixo. Eu não consigo numerar no momento, mas é muito baixo. Então, a gente precisa plantar palma. Para produzir leite, a cultura da palma tem que chegar. E a Nara falou da questão do solo. O solo com muita pedra, um solo difícil de ser trabalhado, a palma enfrenta isso. O sol, a palma consegue enfrentar isso. E outra coisa, a palma nos dá a garantia de produtividade se a gente investir nela. Se a gente adubar a palma, se a gente irrigar a palma, a gente tem retorno. E se a gente plantar ela estrategicamente, sem irrigação, a gente também consegue um retorno. Além de ser um suporte hídrico, né? Além de ser um suporte hídrico e fora as outras coisas que eu falei. Então, a gente precisa, nós, da bovinocultura de leite, precisamos plantar palma. Não é o divisor de águas. É a fonte de energia. Atrelada a uma fonte de fibra, né? Uma fonte de fibra que com qualquer fibrazinha a gente consegue bater a nossa nutrição. Então... E Diógenes, como é que tá? Os seus produtores todos implantaram a plantação de palma? Yasmin, em Caicó, a gente fez um dia de campo na Fazenda Cuó, lá do Dr. Hélio Júnior, onde temos 2 hectares de palma plantada. A gente conseguiu trazer grande parte dos produtores acompanhado pelo ATEG lá para visitar esse palmal de sequeiro com muita produtividade. E a gente conseguiu passar a mensagem para o nosso produtor que é possível produzir palma no Siridó. É possível produzir palma em todo o canto. Então, ele está mudando, essa visão está chegando.
essa visão da palma forrageira que era enxergada apenas como um volumoso, o produtor está começando a ver que se ele tiver palma na propriedade, ele vai conseguir diminuir o custo dele lá do armazém, o gasto dele do armazém, o gasto com concentrado, tá? Realmente, a palma entra como um divisor de águas na bovinocultura de leite, já é uma realidade em Alagoas, já é uma realidade em Pernambuco e precisa chegar nos nossos produtores de leite do Rio Grande do Norte. Exatamente. A gente tem até um projeto, né, Forrageiras para o Semiárido, que é uma parceria, inclusive, com a Embrapa e outras instituições, que hoje, inclusive, teve uma palestra, né, falando sobre a importância. Amanhã vai ter uma também, né, então a gente está com convidados especiais falando da importância sobre isso. E realmente é uma tendência que a gente precisa explorar, né? Isso. E na hora que a gente consegue ter os nossos animais bem nutridos, a gente tem respostas na produção de imediato, tem respostas na reprodução e tem respostas econômicas, que é o que importa também, porque eu estava até brincando mais cedo, dizendo que vaca é muito bom até o momento que ela dá a feira, mas na hora que ela começa a tirar a feira do produtor, ela já não começa a ser boa, o produtor já fica olhando para ela, não, opa, peraí, se ele deixa de comprar para a feira dele, para a casa dele, e começa a pagar o armazém concentrado para as vacas, a vaca já não está sendo tão boa, e é aí a importância da assistência técnica, é aí a importância da anotação, né? Exatamente. E aí a importância dele gerir a propriedade dele como uma empresa. E essa mensagem, esse trabalho está sendo feito e muito bem feito pela ATEG do Senar, tá? E aí, doutor Diógenes, até me fez lembrar aqui, né? A gente falou aqui de manejo reprodutivo e não podemos esquecer o manejo sanitário, né? Um animal bem alimentado, ele está mais fortalecido, digamos assim. E doutor Diógenes sabe dizer isso com melhor propriedade, mas a gente sabe que um dos desafios dos nossos produtores também é seguir o calendário de vacinação vigente, né? Eles têm, normalmente, os produtores costumam vacinar, né, daquelas doenças que eles dizem que são as mais conhecidas para eles, né, mas e as demais, que são tão importantes quanto, né? Eu brinco que o produtor vacina para a doença que ele vê. O produtor vê o animal morrer com sintoma de raiva, eu vou vacinar meu rebanho de raiva. O produtor vê os animais dele morrendo de clostridiose, surto de clostridiose na propriedade, ele vacina para clostridiose, ele coloca no calendário vacinal dele, ó, tal período do ano, geralmente de dezembro e janeiro, as vacinas de campanha, brucelose e aftosa são feitas. Mas aí tem uma gama de outras doenças que podem ser protegidas, como as doenças reprodutivas. O produtor vê a vaca dele repetindo cio, o produtor vê o anestro, vê tantos outros problemas reprodutivos, mas não vacina para as doenças reprodutivas, tá? E assim, mastite. Quantos casos de mastite que poderiam ter sido evitados se fosse vacinado as vacas para mastite? E tantas outras doenças que a gente já tem vacina. Daí a importância da assistência técnica e gerencial está chegando, né? Porque é todo esse suporte, até de um pré, e um pós-dipping, até realmente aplicar realmente o calendário, né? O técnico chegar para o produtor. Nós vamos seguir aqui esse calendário de vacinação, trazendo essas informações a mais, né? Das doenças reprodutivas, de como elas podem ser evitadas. Perfeito, perfeito. Fechar todas as janelas. Eu até participei recentemente de um encontro potiguar da bovinocultura, e aí eles estavam comentando já do impacto de não necessitar mais da vacina contra a febre aftosa. E aí, impactando no quê? Eles têm dados, né, resultados de que já diminuiu 30% na prevenção de outras vacinas, né, como clostridioses e raivas, que eram aproveitadas no manejo para fazer a vacina da aftosa. Então, olha o impacto que já teve, né? Então, assim, a gente precisa conscientizar os produtores que, beleza, não está tendo mais a vacinação para febre aftosa, mas é importante ter um manejo para fazer a vacinação preventiva de outras doenças, né? Então, realmente, a assistência técnica, ela vem realmente para mudar a mentalidade do produtor. É trabalhar com a prevenção. É melhor o quê, né? Ter o custo de um tratamento ou ter um custo com uma vacina que, né, como o Jorge estava falando, às vezes quando divide, né, em doses, é muito barato para cada animal, do que ter um tratamento, né, gastando mais com remédio ou perdendo o animal. Ou até perdendo o animal. Exatamente. Doutora Yasmin me fez lembrar que nunca ouviu o produtor falar assim, já que eu vou dar a aftosa mesmo, então aproveita e dá a da raiva também, né? Ou seja, mais manejo, né? Mas ficar em segundo plano para ele não é tão importante. E a da aftosa ele também só tinha essa não era nenhuma consciência, mas ele se via obrigado. Uma obrigação. Era como obrigação. Já que eu vou estar empaiado,
tenso, era tensa. Vou estar ali empaiado mesmo com meus animais, então aproveito, né? Então, realmente são vários tabus, né? Vários desafios ainda que precisam ser realmente trabalhados. E até lembrando agora, falando a questão da parte de genética, né, inseminação, são tecnologias que estão aí para fortalecer. Eu acredito que é muito importante no nosso rebanho, no nosso estado, a gente está entrando com mais melhoramento genético, mas esbarra em todos os outros que são, assim, são gargalos no nosso estado ainda, né? Essa conscientização da nutrição animal, da sanidade do rebanho. Com certeza, a inseminação é uma técnica fantástica. O avanço que se tem numa propriedade chega a ser há mais de 50 anos com uma única inseminação. Mas aí é onde eu digo, precisa-se estar bem mais preparado. Será que aquele bezerro de inseminação, quando ele nascer, ele vai ser curado do umbigo? Será se ele vai ter um suporte nutricional? Então, todos os arredores precisam ser olhados antes da inseminação. A inseminação, desde o controle reprodutivo, que é a anotação da data da inseminação, até a resposta da novilha, primeira novilha parida na propriedade de inseminação, que ela vai ser, consequentemente, muito boa de leite, porque são de touros comprovados. Ela vem trazendo ganhos, traz ganhos sanitários, que evita doença, enfim. São muitos os ganhos da inseminação. Mas a gente precisa olhar tudo que tem por trás disso, a nutrição, Né? O bem-estar. Eu até esse dia estava brincando com um produtor meu. Ele disse: doutor, aqui está repetindo demais. Minhas vacas estão repetindo. Aí eu já era uma tecla que eu vinha batendo nisso há vários dias. Que ele fornece 3 rações para as vacas dele e uma no horário de 11 horas. E o estábulo dele é descoberto. Eu digo: você já mudou o horário da sua ração de 11 horas? Dilua essa ração para 2. Coloque uma na manhã e outra na tarde. Imagine você ficar amarrado de 11 horas a meio-dia no sol de Caicó. Você acha que isso não vai trazer um impacto? Né? Você acha que essa vaca não vai se estressar? E aí foi quando ele acordou para a coisa. Eu disse: rapaz, você aqui faz a vacinação, você vacina para as principais doenças, vacina para as doenças reprodutivas, você trabalha com melhoramento genético no seu rebanho, você tem touros bons, ele não faz inseminação ainda, mas ele tem touros bons. O problema não é o touro, né? Como eu até brinquei na palestra hoje mais cedo, e não estava tendo bons resultados, as vacas não estavam segurando. E aí foi quando ele despertou para a coisa, que de fato aquele fornecimento de ração que ele estava achando que era um bom feito, mas estava trazendo outro grande problema. E às vezes é uma coisa tão simples, né? De às vezes não tem uma água fresca próximo para o animal, uma água de qualidade. É por isso que a gente brinca que às vezes os técnicos de campo vão para as propriedades e conseguem resultados positivos muito rápido, porque chega e pega uma realidade muito difícil e aí com pequenos manejos, pequenos ajustes, o básico, já tem uma diferença, né? Às vezes até o posicionamento do bebedouro ou a quantidade, né, dimensionamento são atitudes básicas, né? Uhum. E você resolve os detalhes no manejo, né? Eu lembro muito de uma propriedade que eu cheguei e o tanque estava com lodo, eu peguei um pauzinho assim, tirei aquele montão de lodo. Aí eu perguntei ao produtor: quanto tempo faz que esse tanque foi lavado? O produtor disse: desde que foi feito nunca foi lavado. Meu Deus. Aí eu disse: vamos fazer assim, onde é que sangra ele aqui? Até na hora de soltei aquela água do tanque, vamos lavar. Aí a gente lavou o tanque, orientei ele a deixar secar, passar um cal, né? E quando eu voltei na propriedade, ele disse: doutor, as vacas estão bebendo mais. Eu vejo agora que as vacas chegam no bebedouro e bebem mais. Eu digo: rapaz, como é que você queria que suas vacas bebessem num tanque numa situação daquela? O lodo dava para fazer uma corda com o lodo. E até brincam, né? A qualidade da água é aquela água que você falaria: eu bebo. Eu bebo. Tem que ser a água que sua vaca bebe, tem que ser a água que você bebe. Então, como foi visto de geração em geração, o avô, o pai não tinha esse cuidado, ele dizia: rapaz, se papai criou assim, se vovô criou assim, e dava certo, por que eu vou fazer? Mas na hora que a gente consegue quebrar esses paradigmas que eles veem que respondem em aumento de produção de leite, respondem em bem-estar do rebanho, eles começam a fazer, entendem a necessidade. E o básico, né? O básico, tão como simples, é que a gente não tem falando aqui de nutrição e água.
vaca de leite, produzir leite, precisa tomar água, precisa ingerir água, né? E o básico, né? A questão de bebedouro, a questão da limpeza realmente, né? O básico precisa ser bem feito. E agora até puxando para a primeira pauta que a gente levantou, que foi da mão de obra, né? A importância também da assistência técnica, levar tecnologias, levar mecanização, né, George? Porque você imagina um produtor que ele tem dificuldade de achar uma mão de obra para auxiliá-lo ali na produção, e às vezes a importância dele colocar ali, conseguir às vezes, né, com a ajuda do técnico, se organizar nos custos, fazer um investimento numa ordenha mecânica, e dessa forma ele tem mais qualidade de vida, às vezes não é aquele produtor que precisa acordar muito cedo de madrugada e sozinho ordenhar na mão as vacas, isso aí melhora a qualidade, e a qualidade do leite, né, Lila? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do que vocês já vivenciaram na assistência técnica. Yasmin, tem uma realidade muito próxima. Eu tô falando muito do que eu tô acompanhando porque tá muito próximo, tá? Mas um produtor que criou o filho dele dizendo a ele que vaca não dava certo, que vaca não tinha futuro, que não quisesse vaca, e ele é filho único, e hoje esse produtor se depara com 60 anos de idade, ordenhando 20 vacas, sozinho, acordando de 2h30 da manhã, indo às 10 horas da noite para fazer o queijo, que ele faz o queijo artesanal, e seu único filho trabalha no comércio. E ele vai e propõe para seu filho que venha para a fazenda, que ele paga um salário melhor do que o comércio e que o filho vai tomar conta do que é dele. E o filho não vem, mas não vem por quê? Porque foi criado sabendo que o campo não dava certo. E o pai me contando essa história, e hoje eu tenho uma certa parcela de culpa nisso, porque eu criei ele dizendo que não dava certo, e agora como é que eu trago? E então a questão da sucessão familiar nas propriedades rurais, isso nas pequenas propriedades rurais é que é difícil. Porque nas grandes propriedades rurais ainda tem aquela visão de eu vou ser fazendeiro, eu vou herdar uma fazenda. E na pequena, muitas vezes os pais dizem, não, meu filho, vai estudar e não queira negócio com terra, não queira negócio com vaca, que isso não tem futuro. E se depara com essas situações. Então, essa questão cultural também está muito atrelada à dificuldade com mão de obra. E para a gente conseguir vencer esse preconceito, mostrar que o campo é bom, que o campo produz, que a gente consegue ter qualidade de vida, que a gente consegue mecanizar, que não vai ter tanta carga de trabalho, que o jovem não vai precisar ficar como o pai dele acordando de 2h30 da manhã, porque ele pode colocar um sistema de ordem que vai reduzir 1 hora e meia. Então, essa informação precisa chegar. Eu brinco muito que é tatuado no juízo do produtor, que a ordenha não tem futuro, o jeito de falar deles, dos mais velhos. Eu digo, não diga isso não, porque a qualidade da ordenha é bom demais, a ordenha vai trazer avanço da qualidade de leite, de reduzir sua carga de trabalho, e vou tentando desconstruir esse preconceito com a ordenha que os produtores têm. A resistência ainda é muito grande no campo, né, Lila? Eu tenho uma experiência também que me marcou. Deixa eu até mandar um abraço para o meu produtor, Valdineto, Sítio Novo. Estou mencionando, ele sabe que eu posso citar, eu sempre falei, vou citar o seu exemplo, tá? Para onde eu fui? Ele, não, tudo bem. Ele tinha uma certa resistência também com ordenha mecânica, tinha medo da conta de energia, será que isso vai dar certo? Tinha medo também da questão de mastite, porque ouviu alguns vizinhos falando que ia piorar e que ia aparecer muitos casos. Enfim, eram muitos traumas, muito medo, né? E a gente foi trabalhando, até que também, além dele passar a se conscientizar, né, a partir da assistência técnica, também houve um problema de saúde de coluna, ele já não estava mais conseguindo ordenhar e não estava conseguindo mão de obra. O problema dele era mão de obra. E quando chegava no final de semana, então, essa mão de obra não aparecia. Ficava, no sábado eu apareço, no domingo não aparecia. Final de semana é mais difícil ainda, né? Já dificulta mais ainda. Se durante a semana é difícil conseguir mão de obra, chegou o final de semana, você não consegue, somem. E daí a gente foi trabalhando até que ele implantou a ordenhadeira mecânica na propriedade. E hoje ele fala que foi a melhor coisa que ele fez. Depois a gente foi para os cálculos, ele viu que o gasto que ele tinha, não só com a energia, mas como material mesmo, né, por pré e pós-drip, né, para os sanitizantes, ele viu que ele estava tendo, o custo dele era muito maior com a mão de obra, porque além dele ter o custo com a mão de obra, ele tinha dor de cabeça.
será que vai vir? Quando não deixava ele na mão, né? E com a ordenhadeira mecânica, hoje ele é bem mais independente, ele não precisa acordar tão cedo, ele obteve essa independência que é primordial, e ele disse que, nossa, se eu soubesse que era assim, eu teria adquirido muito tempo. muito mais cedo. Muito mais cedo. É super interessante. Não, quanto à ordenha, os preconceitos com vai matar os bezerros, as vacas vão adoecer de mastite, o custo de energia vai vir muito alto, o gasto com aqueles produtos e com os papéis serão demais. Isso é muito batido, e esses argumentos, para você conseguir rebater, você fica meio imprensado. Você fica um pouquinho imprensado para conseguir sair fora de alguém que já está com a casca grossa de aprender a se defender com isso. Então a gente vai trabalhando, mostra para o produtor que fazendo o manejo de bezerro, o bezerro dele vai dobrar de peso aos 60 dias, vai ficar mais bonito do que no peito da vaca. Mostra que a qualidade do leite vai melhorar, que o rendimento do queijo artesanal que ele faz vai ser melhor. Mostra que as vacas vão produzir mais leite, e a gente vai trabalhando. Agora, precisamos de exemplos, precisamos de produtores com a mente aberta, que venham a aderir e que venham a também ter as portas abertas para o vizinho ver, e vai acontecer. Eu espero muito que essa mudança aconteça. O exemplo arrasta, né, doutor? O exemplo arrasta. Eu acho até que faz parte da metodologia da TAG, né? São grupos de 30 produtores de uma mesma região, e tem os dias de campo, né? Tem as visitas técnicas que podem ser realizadas. E aí é sempre desse jeito, né? O exemplo arrasta, né? A inveja boa. A inveja boa, exatamente. Então, a gente tem muitos casos positivos assim. A gente sabe que a resistência ainda é grande, mas a gente torce muito, né, para que a cadeia da bovinocultura de leite se mantenha ainda cada vez mais forte, mais pujante. A gente tem uma bacia leiteira, mas a gente tem um caso, né, ali na região do Mato Grande, que é uma região que não é tradicional para a produção de leite, mas a gente está com assistência técnica lá também, com técnicos que estão buscando parcerias com instituições privadas, né, ajudando ali no escoamento da comercialização, para realmente fortalecer, porque a gente quer fortalecer a cadeia no estado como um todo, né? Então, assim, realmente tornar a bovinocultura de leite, essa cadeia, mais pujante. Muito bem pontuado, doutor Yasmin. Como é importante a presença do técnico. A gente costuma dizer, o que a gente vem observando é que a assistência técnica não está só mudando a vida daquele produtor que recebe assistência, está mudando a realidade da região do município. Doutor Yasmin citou esse caso do Mato Grande, né, onde através do papel da assistência técnica, né, do interesse do técnico, né, foi atrás, buscou parceria com empresas privadas e adquiriu um tanque de resfriamento na comunidade, e outros produtores que estavam já pensando em sair da cadeia, né, doutora? Desistir. Já pensando em desistir, desanimados, voltaram e estão produzindo, e uma promessa que no início era para ser entregue 500 litros de leite dia, com 3 dias após a inauguração, já estava em 800 litros, agora a perspectiva para ir para mais de 1.000 litros, ou seja, mudando a realidade. Com produtores que não tinham interesse né, colocando leite lá, já estão querendo colocar também. E assim, é uma região com muito potencial, né, Lila, sim, que tem assim, tem os desafios climáticos, mas tem menos talvez na região ali do Seridó, que talvez é um pouco mais, né, complicado. Então, assim, é muito bacana ver esse trabalho, né? Então, assim, o Senar fica realmente muito grato por ter técnicos de campo tão comprometidos e que estão aí realmente fazendo a diferença na vida do homem do campo. E agora, né, chegando no final, eu gostaria de rapidamente passar a palavra para cada um fazer uma palavra de despedida, um encerramento, e para complementar aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer o convite e a conversa, né, o bate-papo enriquecedor. Eu particularmente amo falar da bovinocultura de leite. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma vaquinha de leite. Todo produtor, às vezes, nem é a cadeia principal, mas tem a vaquinha de leite ali para o consumo, né? Então, realmente, é um desafio, precisa ser melhor pontuado e precisa ser trabalhado pela assistência técnica. Então, parabenizar os técnicos do Senar, toda a coordenação, a nossa gerente, né, Isaura Salles, que vem dando total apoio aqui para que o serviço seja tão bem executado no campo, né? Então, mais uma vez, agradecer o convite. E a Nara? Quero agradecer também ao convite, ao pessoal do Senar. E estou começando, né, agora aqui na região do Seridó. Espero que dê tudo certo. Realmente é uma região que precisa, né, mais de técnicos capacitados. E se Deus quiser, vai dar tudo certo.
quero agradecer o convite de estar nesse podcast. Eu sempre digo que não há nada mais lucrativo do que uma vaca. A vaca é um bezerro no pé, um bezerro no bucho e leite todo dia. E no Seridó, eles são profissionais em produzir leite. A turma do Seridó tem aptidão à produção de leite. E o Senar tem feito um trabalho fantástico. Eu tenho muito orgulho desse período que já estou lá e dos ganhos que eu já consegui ver, das mudanças que os produtores conseguiram realizar com a nossa ajuda, tá? E que esse trabalho se difunda e que mais e mais exemplos bons a gente possa contar, como Delília contou e Yanara breve vai contar também. Perfeito. Pessoal, realmente agradecer, foi realmente um bate-papo muito enriquecedor. Temos desafios aí para vencer, mas eu sei que a gente está indo com assistência técnica para mudar essa realidade. Então, agradecer a presença de todos que nos acompanharam aqui e fiquem ligados que vem muito mais podcast com temas importantes e atuais do agronegócio. Até lá, muito obrigada.